Nós temos a nossa vida um bocadinho rodeada de gadgets e equipamentos informáticos. Se esses equipamentos têm hardware, também têm software. E é aqui que é importante e aqui é que entra então a necessidade do pseudocódigo, para criar, manter e corrigir os programas, as aplicações informáticas. O pseudocódigo é um tipo de algoritmo, é a primeira versão de qualquer software. É um texto escrito numa linguagem simples, que será depois adaptado para qualquer linguagem de programação. Então imagina um pequeno aspirador robô. Então a tua missão será criar um pequeno programa para o aspirador robô. Então vamos colocar aqui o nome do programa. Programa Aspira Bem. E já agora que iniciamos o programa, vamos colocar aqui fim do programa. Agora, tudo o que ficar dentro do programa, as várias instruções, os vários comandos, será necessário um comando por linha. Vamos colocar aqui uma indentação. Vamos utilizar a tecla Tab para dar aqui um espaço entre a lateral esquerda e o início da nossa instrução ou do nosso comando. Então, numa versão inicial, o nosso aspirador vai começar a aspirar quando alguém carrega no botão. E quando alguém carregar no botão, o programa inicia. Então, a primeira coisa que o aspirador irá fazer será ligar a sucção para começar a aspirar. E agora, este é um comando. Vamos criar um novo comando. Depois de ligar a sucção, ele liga também os sensores. Ligar o sensor. Vamos pensar que o nosso aspirador tem um sensor dianteiro dos obstáculos, portanto só tem um sensor. Este sensor serve para ele se desviar dos obstáculos. E a próxima coisa que ele vai ter que fazer será deslocar-se para a frente, avançar. Então este é um programa bastante simples, de um programa, de um pseudocódigo, de um algoritmo, para podermos programar um aspirador robô. Teremos que criar várias versões do programa. Então esta aqui será a versão 1. Então vou aproveitar esta versão 1, vou copiar, e vou criar aqui uma versão 2. E na versão 2 ele já se vai virar. Já se vai desviar dos obstáculos. Então depois de avançar, ele podia ver se existe algum obstáculo. Mas imagina que, por acaso já tem, quando nós ligamos, ele já tem um obstáculo à frente. Então não pode avançar. Então depois de ligar o sensor, aí é que ele pode identificar os obstáculos. Então existe uma estrutura de controle que é o se. E agora colocamos aqui um teste dentro destes parênteses. E escrevo aqui, se qualquer coisa, então faz outra coisa. Aqui teremos que colocar um teste lógico. Algo que é ou falso ou verdadeiro. Neste caso, o sensor vai ver se existe um obstáculo. Ou então se não existe o obstáculo. Podemos pensar de duas formas. Então repara, o sensor está sempre ligado. O normal é ele avançar, não é? Bom, depende da situação. Então, se não detecta. Então, se não detecta o obstáculo, ou seja, se isto for verdade, ele não detectou, portanto, ele pode avançar, então, avançar. Avançar só acontece se isto aqui for verdade. Então, vamos colocar aqui uma indentação, para nós percebermos visualmente que este avançar, este comando, depende deste se. Ok? Então, se isto for verdade, então, avança. E agora, voltamos atrás e acabamos o se. Portanto, ele só avança se não tiver obstáculo. Se tiver obstáculo, neste caso, para. Então, também não poderá ser assim. Então, vamos aqui pensar noutra coisa. Então, se ele não detecta obstáculo, avança. Mas se ele detecta, ou seja, se o contrário disto acontecer, se isto for falso, ele devia deslocar-se, ou desviar-se, ou virar, ou rodar. Então, existe a possibilidade de utilizar um senão. E agora repara. Se não detecta nenhum obstáculo, então avança. Caso contrário, se por acaso detectou o obstáculo, entra aqui no senão. E a opção que o aspirador tem é rodar ou virar. Então o aspirador vai andar a aspirar, se não se detectar nenhum obstáculo, vai avançando, sempre em linha reta. Se não, vira, quando detectar um obstáculo. E sempre que detectar, vira. Eu queria que isto se repetisse. Então também não é bem assim. Porque assim, ele só executa tudo isto uma vez. Vira e depois já nem avança. Porque nas aplicações, nos programas, primeiro é realizado este, depois este, por aí fora. E quando chega aqui, fim do se, acaba o programa. Não. Ele tem que repetir todos estes não, mas pelo menos estes aqui. Porque depois ligado a sucção e ligado o sensor, só pode voltar a desligar quando precisar, quando for necessário. Então vamos criar aqui um terceiro programa. Então será aqui a versão número 3. Agora temos que pensar aqui em qualquer coisa. Isto acontece
quando? Enquanto o quê? Enquanto o que se verificar. Isto acontece enquanto o aspirador estiver ligado, enquanto tiver bateria, enquanto ninguém carregar no botão. Então vamos fazer o seguinte. Vou selecionar todo este se e colocá-lo já para dentro. Já aumentar a sua isentação. Porque aqui vou utilizar o enquanto, que é outra estrutura de controlo. É uma estrutura de repetição, neste caso. Enquanto qualquer coisa faz. E depois vou já colocar aqui fim do enquanto. O que é que nós vamos colocar aqui? Por exemplo, enquanto não termina a tarefa. Ou então, enquanto não carregarem no botão de desligar, faz qualquer coisa. Então aqui já temos um programa um pouco mais robusto. Esta estrutura aqui vai voltar a repetir-se, a repetir, ou seja, ele vai avançar enquanto não se detectar nenhum obstáculo e vai virar se detectar o obstáculo. E vai avançar e aspirar. Agora, seria interessante, quando alguém terminar a tarefa, este enquanto termina. Ou seja, é sinal que o aspirador precisa de desligar. Então aqui em baixo, podemos fazer o seguinte. Então, quando alguém terminar a tarefa, ou se o aspirador terminar a tarefa, podemos desligar a sucção e desligar o sensor. Ou até, se quiseres, regressar à base. E regressando à base, ele iria iniciar o carregamento. E se fosse possível, um aspirador dos mais modernos, quando estivesse na base, poderia esvaziar o depósito. Mas atenção, só poderia fazer isto se estivesse já na doca. Agora, eu no vídeo vou fazer isso. Mas seria interessante tu primeiro pensares numa solução e numa estrutura de controle para colocar aqui. Qual é que seria a mais adequada? Se quiseres, podes agora fazer pausa e pensar no assunto. Entretanto, já deves ter pensado, ou não, aquilo que eu acho mais adequado é o seguinte. Se, então, fim do se. Então eu acho que se chegou à doca, ou então à estação, à base, temos ali base, portanto vamos manter, se chegou à base, então, esvaziar o depósito. Ou seja, o próprio aspirador poderia, sei lá, abrir uma tampita e depois a base é que faria depois a sucção. Ou seja, a base teria também o seu programa, o seu algoritmo e o seu pseudocódigo. Agora, podias pensar nas rotinas ou então nos subprogramas. Por exemplo, podia existir uma rotina chamada aspira. Então, este aqui vou retirar daqui, vou fazer Ctrl X e vou escrever aqui aspira. Abrir e fechar, indicando mesmo que se trata de uma rotina. Agora, aqui em baixo, assim um bocadinho mais à parte, eu podia indicar que existe uma rotina chamada aspira e a rotina aspira teria este código. Vamos aqui aumentar a indentação. E aqui seria o fim da rotina. Ora, repara, aqui já estamos a falar de uma estrutura um bocadinho mais evoluída. Eu já não quero saber, eu aqui nesta parte já não quero muito saber o que é que faz o aspira, só sei que eu preciso dele aqui. E o programa, este programa, vai aqui ficar preso enquanto a rotina estiver em funcionamento. Aliás, nós podíamos também criar uma rotina iniciar e uma rotina chamada finalizar. Então teríamos um programa apenas com 3 rotinas. E podíamos utilizar estas 3 rotinas depois noutros programas. Agora, imagina que tu queres melhorar um bocadinho a rotina aspira. Imagina que tu queres, por exemplo, virar 15 graus. E estes 15 graus entram por aqui. 15 graus. E estes 15 graus, onde é que são definidos? Aqui. Ou seja, sempre que tu precisares que o aspirador vire 15 graus, colocas aqui 15. Bom, mas se colocares aqui 15, aqui não poderás colocar 15. Aqui poderás colocar graus. E aqui também, graus. Então aqui, vais chamar a rotina aspira e vais indicar que os graus que ele tem que girar serão 15. Então esse 15 entra por aqui, é representado pela palavra graus, que depois é comunicado aqui depois a uma rotina já interna do próprio aspirador que permite virar apenas 15 graus. Portanto, aqui estamos a comunicar um valor a uma rotina interna. Neste caso, esta rotina aspira será uma rotina interna, mas podia ser uma rotina externa. Por exemplo, ela poderia existir naquilo que chama uma biblioteca e poderíamos cá ter várias rotinas. Só que agora teríamos que indicar aqui em cima a necessidade de importar ou então consultar a biblioteca rotinas.
para que o meu programa soubesse onde é que deveria ir buscar coisas que não conhece. Então temos aqui uma breve introdução ao pseudocódigo. Espero que seja útil. Fica bem. Até breve.